Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 8 da série sobre o que é lógica. Definiremos o conceito de demonstração, axioma e veremos as regras de derivação. Ao fim, veremos alguns exemplos de demonstrações usando esse sistema sintático. Falaremos sobre o conceito de demonstração, mas antes de adentrarmos nesse tema, vamos lembrar o que nós fazíamos com as tabelas de verdade. Partíamos de uma sequência de premissas, α1, α2 até αn, e elas, em conjunto, tinham como consequência uma proposição gama. A análise dessa relação de consequência era feita através do estudo das combinações de valores de verdade das proposições atômicas que ocorriam no argumento. E por isso, esse tipo de análise é chamado de análise semântica. O que nós faremos agora é o que nós chamamos de análise sintática, e isso será feito através dos sistemas dedutivos. A ideia e a diferença fundamental dos sistemas dedutivos é que nós fazemos através de etapas, procedimentos. Nós partimos de verdades que nós conhecemos e chegamos a novas proposições, novas sentenças a partir de procedimentos. Dois conceitos são importantes para começarmos a entender os sistemas dedutivos. Primeiro, a ideia de axiomas, que são aquelas coisas que nós tomamos como verdadeiras, ainda que não existam provas. São aquelas verdades simples ou verdades óbvias, como costumamos dizer. E, em segundo lugar, as regras de derivação, que são os procedimentos, são as etapas, são os modos, os procedimentos para obter novas sentenças verdadeiras, né? A partir de sentenças verdadeiras, obter novas sentenças verdadeiras. São regras, portanto, que preservam a verdade daquilo que nós tínhamos anteriormente. Agora, vamos falar um pouco sobre os axiomas tradicionais, os axiomas mais famosos, que têm nomes específicos. O primeiro deles, ele diz que para toda fórmula alfa, vale alfa ou não alfa. Isso é o que nós chamamos de terceiro excluído. E nós fizemos a análise por tabelas de verdade dessa proposição. Foi nossa primeira proposição, inclusive, né? O que essa fórmula está dizendo é que algo é verdadeiro ou é falso e não existe uma terceira opção. É daí que vem o nome terceiro excluído. Não existe uma terceira opção. E o segundo axioma importante é aquilo que diz que para toda fórmula beta não vale que beta e não beta. Ou seja, o que eu estou dizendo é que não pode acontecer de uma fórmula ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E isso é o que nós chamamos de não contradição. Esses princípios, esses axiomas, eles já estavam, por exemplo, em Aristóteles, e Aristóteles já falava desses princípios, certo? E eles são princípios importantes, até porque quando estudarmos as lógicas não clássicas, no próximo curso, o estudo das lógicas não clássicas, em geral, tem a ver com algum tipo de crítica a esses dois princípios. Mas agora, vamos estudar um sistema dedutivo. Vamos escolher um sistema. Afinal de contas, existem diversos sistemas dedutivos. O que vamos usar é o que nós chamamos de sistema de dedução natural. É um sistema particular, mesmo no sistema de dedução natural, existem várias possibilidades. Ele não necessariamente é o mais eficiente. O mais eficiente é o que nós chamamos de métodos de Tableau, que vamos ter como curso do professor Edgar. Mas esse sistema, o sistema de dedução natural, ele é muito similar ao modo como nós raciocinamos. É daí que vem o nome de natural. Nós vamos usar apenas um axioma nesse sistema dedutivo. E o axioma que vamos usar é o terceiro excluído. Para toda fórmula alfa, vale que não alfa ou alfa. E nós vamos ter algumas regras de derivação. Vejamos quais são essas regras. A partir de uma fórmula alfa, concluo que beta ou alfa.
Note uma coisa importante aqui. Nós estamos usando um símbolo similar ao de consequência lógica, porém, ele, ao invés de ter duas linhas horizontais, ele tem somente uma. Essa uma linha horizontal é para indicar que estamos falando de uma consequência no nível sintático, e nós vamos usar esse símbolo. Ele está dizendo que, a partir de uma fórmula alfa, nós podemos concluir que vale beta ou alfa, né? E essa regra ela é chamada de regra da expansão. Todas as regras que nós vamos colocar aqui podem ser analisadas através das tabelas de verdade, com, claro, o símbolo de consequência lógica ao invés do de consequência sintática. Porém, isso já vai dar uma ideia de por que essas regras são válidas, né? Vamos agora estudar as próximas. Se nós temos alfa ou alfa, podemos concluir alfa. Essa regra ela é chamada de contração, certo? Se nós temos alfa ou alfa, tem uma redundância na afirmação de alfa duas vezes. E, a partir disso, nós podemos concluir alfa. A terceira regra que nós vamos dizer aqui é a regra que tem a relação com os parênteses, certo? Se nós temos um parênteses nas duas últimas fórmulas, nós podemos trocar esses parênteses para as duas primeiras, no caso de termos um mesmo conectivo, no caso o ou, né? Se temos alfa ou e aí junto beta ou gama, nós podemos concluir que vale alfa ou beta e aí depois eu faço ou gama, né? Essa é uma outra regra. E a terceira regra, ela é a regra do corte. Ela é uma regra muito importante e ela tem duas premissas. Veja, as três regras anteriores têm somente uma premissa. Essa última regra, a quarta e última regra, ela tem duas premissas. A primeira é alfa ou beta, a segunda é não alfa ou gama e a conclusão é beta ou gama. E, de novo, nós podemos fazer a análise por tabelas de verdade desse argumento. Mas aqui a ideia é simplesmente tomar os axiomas e regras como procedimentos válidos e obter conclusões a partir deles. Qual que é a ideia desse último? Perceba, o alfa ele é ou verdadeiro ou falso. Então, quando ele é verdadeiro, ele está em disjunção com o beta. Quando ele é falso, ele está em disjunção com o gama. Isso permite dizer que pelo menos uma das opções, ou beta ou gama, vai ter que valer. E é exatamente isso que nós concluímos. Por fim, os demais conectivos eles são definidos. Eles são escritos a partir de definições. E vamos só exemplificar aqui duas delas, né? A primeira vai ser a implicação, que vai ser definida como alfa, não alfa ou beta, né? Alfa implica beta, é exatamente não alfa ou beta. O que nós estamos dizendo com isso é que toda vez que escrevemos a implicação, está implícito que estamos dizendo não alfa ou beta. E, de modo similar, nós temos a biimplicação, e agora nós usamos a implicação para definir com um e. Falta aqui definir como que funciona a conjunção, o e. Mas vamos fazer isso quando formos trabalharmos com algumas relações de consequência que fazem uso do e. Certo? Por enquanto, vamos tentar definir o que é uma demonstração e fazer dois exemplos simples. Certo? Nós temos axiomas, nós temos regras e nós temos definições. Falta agora dizer o que é uma demonstração, o que é uma prova. E, para isso, o que nós vamos fazer é o seguinte. Uma prova, uma demonstração, ela vai ser uma sequência de fórmulas que obedecem a algumas regras. Se nós tomarmos uma sequência alfa 0, alfa 1, alfa 2 e assim por diante até um alfa n-1 e, como consequência, um beta, o beta, a última fórmula, ela seria a nossa conclusão. E essa nossa sequência ela vai ter que obedecer a algumas leis, algumas regras. A primeira delas é que todas as fórmulas elas podem ser duas coisas.
Ou a fórmula ela é um axioma ou uma suposição, certo? Algo que nós colocamos do lado esquerdo da nossa relação de consequência sintática, ou ela é um axioma, ou ela é uma fórmula obtida a partir de uma regra aplicada às fórmulas anteriores, certo? Se uma sequência satisfaz essas duas leis, então essa é uma sequência que nós chamamos de prova ou demonstração. E a última fórmula é aquilo que nós chamamos de a conclusão, certo? Vamos então para um exemplo. Vamos provar a regra de inversão. O que significa isso? Algo muito simples e que para as tabelas de verdade é absolutamente trivial demonstrar. Mas nos sistemas sintáticos nós não podemos simplesmente assumir isso se nós não tínhamos isso como um axioma ou uma regra. O que a regra da inversão está dizendo é que se eu tenho uma disjunção alfa ou beta, eu posso concluir beta ou alfa, né? O que estamos dizendo é que não importa a ordem quando estamos falando de uma disjunção. E agora vamos usar os axiomas e as regras de derivação para obter essa regra. Veja, nós temos como pressuposto que vale alfa ou beta. Lembra disso? Como ele é um pressuposto, então nós podemos usar como axioma e inserir em qualquer momento da nossa prova. Então vamos fazer o seguinte, vamos já começar a nossa prova escrevendo aquilo que nós temos como pressuposto, que é o alfa ou o beta. Isso é a nossa suposição. E agora vamos adicionar como segunda fórmula um axioma, né? Nós podemos, na nossa sequência de demonstração, ou adicionar um axioma ou adicionar uma fórmula que é consequência daquelas que nós já escrevemos, né? Nós usamos alguma regra aplicada às fórmulas que ocorreram anteriormente. E vamos fazer assim, vamos escrever o axioma do terceiro excluído para a fórmula alfa, ou seja, não alfa ou alfa. Nós sabemos que isso é verdade. A segunda é um axioma e a primeira é uma suposição, certo? E as suposições, como acabamos de dizer, elas operam como axioma. Agora, de posse dessas duas fórmulas, nós vamos reparar o seguinte. Lembra que na regra do corte nós tínhamos duas fórmulas e nós tínhamos duas disjunções, uma com afirmação, outra com a negação, e a partir disso nós podíamos concluir que a primeira ou a segunda, né? No caso da parte direita da nossa disjunção. Então agora vamos escrever como consequência beta, que vem da primeira fórmula, e alfa, elas duas disjuntas. Então a nossa conclusão vai ser beta ou alfa, aplicando, no caso, a regra do corte. Com isso, nós podemos dizer que, de fato, vale a regra. E, a partir de alfa ou beta, podemos concluir beta ou alfa. Vamos agora fazer uma segunda demonstração. E, nesse caso, vamos fazer a regra da associatividade à direita. Lembra, nós tínhamos o que chamamos de associatividade, mas só para uma das opções, só para um dos lados, né? E nós tínhamos a regra, no caso, se vocês voltarem no vídeo, vocês vão verificar que nós tínhamos alfa ou beta ou gama juntos, e nós concluímos alfa ou beta ou gama, né? Alfa ou beta e, por fim, aplicamos o gama. Agora nós temos que provar que também vale se passamos os parênteses da esquerda para a direita, certo? E é isso que nós vamos provar aqui. E vamos começar simplesmente assumindo a nossa pressuposição, certo? Então, prova, vamos tomar como nossa primeira fórmula, na nossa sequência de prova, a fórmula alfa ou beta, certo? Esse é o nosso axioma. E agora, lembra, nós já demonstramos a regra da inversão. E vamos aplicar, então, a regra da inversão para essa fórmula que nós temos. Então,
ao inverter, vamos ter gama ou, e aí, alfa ou beta juntos. Essa é a aplicação da regra da inversão. E agora, ao invertermos, vamos poder fazer uso da associatividade à esquerda, né? Passamos o parênteses, que estava nas duas da direita, para as duas da esquerda. E agora usamos uma regra que nós já temos como válida, certo? Então, fizemos uso da associativa à esquerda. Fazemos agora, novamente, a inversão. Usamos, né, o argumento que nós acabamos de fazer. Então, obtemos beta ou parênteses gama ou alfa, aplicamos novamente a inversão e fazemos novamente a associatividade à esquerda. Passamos o parêntese das duas da direita para as duas da esquerda. Essa é a associatividade à esquerda. E agora vamos fazer uso da regra novamente da inversão. E vamos fazer alfa ou beta ou gama, certo? Ao fazer isso, percebam que nós obtemos exatamente o que precisávamos, exatamente a fórmula da direita, lá no enunciado, certo? Bom, aqui termina-se a demonstração da regra da associatividade à direita. Vamos, para efeito de esclarecimento, fazer essa prova de modo completo, sem usar a regra da inversão. Como que nós faríamos isso? Para realizar essa operação, basta que nós lembremos como que se operou a demonstração da inversão. O que nós fizemos foi simplesmente tomar a primeira das fórmulas e aplicar o axioma do terceiro excluído para exatamente essa fórmula. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos apagar esses três pontinhos e vamos explicitamente escrever a fórmula não alfa ou beta ou alfa ou beta, certo? Ou seja, estamos reproduzindo exatamente o que fizemos na prova da regra da inversão. E agora vamos aplicar a regra do corte e obter a fórmula seguinte, certo? Como nós vemos aqui, nós cortamos a primeira, que é a afirmação, a segunda, que é a negação, e nós obtemos gama ou alfa ou beta. Fazemos então para as seguintes, né? Reproduzimos novamente, simplesmente pega o primeiro lado da disjunção e aplica o terceiro excluído para ele e usa a regra do corte e obtém a fórmula seguinte. O último caso, da mesma forma, obtemos a fórmula do terceiro excluído e aplicamos a regra do corte. E agora, essa sequência ela é uma prova que usa somente os axiomas e as regras de derivação, né? Usa o pressuposto do nosso argumento e as regras de derivação, mas os axiomas. Desse modo, o que eu quero ilustrar é que toda vez que provamos uma regra nova, nós podemos fazer uso dela sem precisar repetir os argumentos. Basta lembrar que todo momento que você usa, você poderia abrir um espaço entre essas duas fórmulas que você obteve e reproduzir a prova que você tinha feito anteriormente. Isso significa que os sistemas dedutivos eles são acumulativos. Cada vez que provamos coisas, nós passamos a ter mais ferramentas para provar mais coisas, certo? Essa foi uma introdução, nós aprendemos as regras e os axiomas. Vamos, nos próximos vídeos, aprender a aplicar para casos mais complexos e obter algumas regras que vão facilitar a pensar essas deduções. A princípio pode parecer muito complicado tirar da cartola qual que é a sequência que nós precisamos usar para obter a demonstração, mas com a prática e com alguns ferramentais que nós vamos ver, isso vai começando a ficar um pouco mais fácil. É importante também, em muitos casos, fazer a análise da tabela de verdade
até para obter uma espécie de pista do que está acontecendo. Certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.